Imagina só a cena. A pessoa passa anos estudando engenharia de software, domina arquiteturas super complexas, chega no dia da prova para um cargo que paga mais de R$ 10.000 e descobre que escrever código é a parte que menos importa. Pois é, e isso é um choque de realidade gigantesco para muito candidato bom. É de cair o queixo, né? Porque no concurso da DataPrev de 2026, estão exigindo que o pessoal prove um entendimento bem profundo sobre direito, o impacto da inteligência artificial e até fluência em inglês. E tudo isso antes mesmo de conseguir compilar a primeira linha de Java. Exatamente. A paisagem da tecnologia no setor público mudou de uma forma muito agressiva. Aquele esquema antigo do quadro branco, de testar só algoritmo de ordenação e entrevista, simplesmente não dá mais conta do recado. Ficou obsoleto. Total. O foco deixou de ser apenas a máquina isolada, sabe? O que o edital da Fundação Getúlio Vargas revela é a busca por profissionais que realmente compreendam o impacto sistêmico do software na sociedade. A avaliação virou tipo um ecossistema multidisciplinar. E é exatamente por isso que a gente vai destrinchar esse cenário todo no nosso mergulho profundo de hoje. A nossa investigação vai focar nesse que é um dos exames mais aguardados da área de TI no Brasil, o concurso da DataPrev de 2026. E nós vamos olhar com uma lupa bem forte mesmo, para o cargo de analista de tecnologia da informação, especificamente o perfil de desenvolvimento de software. E tem muita coisa em jogo aí, né? Não é pouca coisa que atrai essa multidão de candidatos. Com certeza não. Para a gente ter uma ideia, estamos falando de um salário inicial de R$ 10.685,44. Além da estabilidade clássica da carreira pública e, claro, a chance de operar literalmente o motor tecnológico da Previdência Social brasileira. E a banca é a FGV. Que é famosíssima por não cobrar só decoreba. A FGV quer ver a aplicação prática do conhecimento em cenários super complexos. Exato, e o calendário está aí batendo na porta. As inscrições vão só até o dia 6 de agosto de 2026, com uma taxa de R$ 110, e a prova objetiva já acontece logo ali, em 11 de outubro de 2026. É um ritmo bem acelerado para quem está se preparando. Não dá para bobear. Não dá mesmo. E para nossa análise de hoje, nós mergulhamos no edital oficial e também em cadernos de questões e guias bem detalhados de plataformas como Grão Cursos, Estratégia e Tech Concursos. E o nosso objetivo não é simplesmente ler a lista de matérias do edital, porque isso qualquer um faz, né? A gente precisa decodificar as entrelinhas. O edital, no fim das contas, funciona como um mapa das dores tecnológicas reais da instituição. Beleza. Vamos destrinchar isso aí, então. E a primeira grande surpresa desse mapa já aparece logo de cara, na estrutura da prova objetiva. São 70 questões no total. Mas a divisão? Olha, a divisão é no mínimo contraintuitiva para um cargo técnico. É o que mais assusta o pessoal de exatas. Totalmente. São 40 questões de conhecimentos gerais e apenas 30 de conhecimentos específicos. É tipo construir uma casa onde a fundação, a parte teórica e analítica, exige muito mais concreto do que as próprias paredes, que seria o conhecimento técnico ali da programação. É uma proporção que faz a gente parar e pensar. Sim, e eu fiquei muito intrigada com isso. Porque um exame que é focado em desenvolvimento de software dedica mais da metade da prova a assuntos que, teoricamente, passam super longe daquela tela preta do terminal de código. O que é fascinante nisso tudo é a mensagem institucional fortíssima que eles estão passando. A DataPrev não está em busca de digitadores de código que ficam operando no escuro, isolados do mundo. Eles querem alguém que entenda o contexto. Exato. Pensa bem. Um sistema previdenciário lida com os dados mais sensíveis possíveis de milhões de brasileiros. Nós estamos falando do histórico de saúde da pessoa, os vínculos empregatícios de uma vida inteira, dados financeiros supercríticos. É só um bugzinho que você conserta no próximo patch. É um problema social gravíssimo que pode literalmente deixar aposentados sem dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Pois é. E é daí que vem a necessidade, por exemplo, daquelas 5 questões focadas inteiramente em legislação, com uma carga brutal em segurança da informação e na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, agora faz sentido ter tanto peso. Faz muito sentido.
O raciocínio por trás disso é que o conhecimento da lei dita o design da arquitetura do software desde o dia zero. O profissional ele não pode simplesmente criar uma funcionalidade que facilite a vida do usuário se, lá na arquitetura, ela violar princípios de anonimização de dados que são exigidos por lei. A segurança passa a ser uma premissa de negócio. Não é só um obstáculo burocrático que o desenvolvedor tem que aturar. É a base do negócio. Exatamente. Bom, isso explica perfeitamente a parte de legislação, mas a prova de conhecimentos gerais tem outros componentes que me deixaram assim, coçando a cabeça. Das 40 questões, 12 são de língua portuguesa, 5 de raciocínio lógico-matemático e aí, olha só, 12 questões de língua inglesa. É um peso considerável. É o mesmo exato peso do idioma nativo, do português, na avaliação geral. Para um cargo no governo federal, que teoricamente é focado num atendimento interno para o próprio país, não seria um certo exagero exigir um nível tão alto assim de inglês? Olha, não quando a gente entende a velocidade do ciclo de vida da tecnologia moderna hoje em dia. Essa exigência brutal do inglês indica que a fluência na leitura de documentação técnica global é um pré-requisito absoluto para a sobrevivência do ecossistema deles. Como assim sobrevivência? Imagina que uma nova vulnerabilidade crítica é descoberta amanhã em um framework de uso global que a DataPrev usa. A correção e a documentação dessa falha vão sair primeiro em inglês, sempre. Ah, entendi. A instituição inteira correria um risco absurdo se o desenvolvedor precisasse esperar, sei lá, a comunidade traduzir um manual de mitigação para o português. A capacidade de ir direto na fonte primária do conhecimento tecnológico é o que garante a resiliência desses sistemas governamentais. Faz todo sentido. Não dá para ficar dependendo de tradução quando o sistema está sendo atacado. E para fechar essa fundação pesada que a gente está discutindo, ainda tem 6 questões misturando atualidades e inteligência artificial, e lembrando que isso tudo é antes mesmo de começar a prova específica. O filtro já é enorme aí. Ou seja, quem está prestando o concurso tem que provar que entende como a IA afeta a geopolítica, a economia e as ferramentas atuais. E a presença da IA em atualidades, e isso é para todos os cargos, sinaliza um reconhecimento muito maduro do governo. Eles reconhecem que os modelos generativos deixaram de ser ferramentas de nicho só para cientistas de dados malucos lá num laboratório. Virou algo do dia a dia, né? Tornaram-se uma infraestrutura cognitiva básica. O desenvolvedor que entrar em 2026 precisa entender que as aplicações que ele constrói hoje muito provavelmente vão ter que se integrar ou, no mínimo, dialogar com camadas de inteligência artificial num futuro muito próximo. Certo. Então essa fundação enorme de conhecimentos gerais exige um profissional extremamente articulado e muito consciente do mundo ao redor dele. Mas, quando a gente passa para as 30 questões de conhecimentos específicos, que seriam as paredes da nossa analogia da casa, a paisagem muda completamente para um ambiente que é altamente técnico. E bem denso, por sinal. Muito denso. Honestamente, lendo os guias, parece que o candidato precisa ter vivido ativamente as últimas 2 décadas da computação. O edital cobre o ecossistema Java de ponta a ponta. Vai desde as versões mais antigas do Java, o 6, 7, até coisas super modernas como Spring Boot, passando por aquelas arquiteturas enterprise tradicionais. O Java é, sem sombra de dúvida, a espinha dorsal de transações governamentais pesadas no Brasil inteiro, não só na DataPrev. É o famoso legado que nunca morre. E não morre porque ele funciona, né? Ele oferece a estabilidade e aquela tipagem forte que sistemas de altíssima criticidade exigem. Sim, mas o curioso, e aí que está a parte que eu achei interessante, é o contraste. Eles exigem esse peso todo gigantesco do ecossistema Java, mas ao mesmo tempo pedem o front-end completo e super moderno, incluindo a tríade de frameworks JavaScript, que é React, Angular e Vue.js. Tudo junto. Tudo junto. E não para por aí. Cobra também desenvolvimento mobile para Android e iOS, e essa foi a que mais me chamou a atenção surpreendentemente. Eles cobram desenvolvimento em ferramentas low-code e no-code. Essa parte sempre gera polêmica nos fóruns de estudo. E com razão. Eu fiquei genuinamente confusa aqui. Pensa comigo, eles querem um engenheiro sênior de Java que entenda de arquitetura complexa de microserviços, mas exigem proficiência em low-code.
Para que pagar um salário de mais de R$ 10.000 para um desenvolvedor de altíssimo nível usar uma ferramenta de, sabe, arrastar e soltar que teoricamente nem exige código? Não é uma baita contradição? Parece uma contradição à primeira vista, eu concordo. Mas, na verdade, isso ilustra perfeitamente o grande dilema da modernização hoje no setor público. O código puro, robusto e altamente complexo, tipo o Java e o Spring Boot que você mencionou, ele fica restrito ao núcleo do negócio. O core, né? Isso, o core. São os motores de cálculo de benefícios, os processamentos em lote que rodam de madrugada, as integrações de alta segurança com outros ministérios. É ali que um erro custa bilhões aos cofres públicos. Certo. Aí você precisa do engenheiro sênior, escrevendo código do zero com todo o cuidado do mundo. E o low-code entra onde nisso? Seria para resolver aqueles gargalos menos críticos? Exatamente. O governo possui milhares de processos internos periféricos. Imagina a quantidade de formulários de RH, fluxos de aprovação de férias, pequenos sistemas departamentais que, incrivelmente, ainda estão no papel ou rolando em planilhas soltas por aí. Nossa, deve ser uma montanha de planilhas. É um caos. Se a instituição for alocar engenheiros sêniors, caríssimos, para escrever código do zero para cada pequeno formulário interno de requisição de caneta, o departamento de TI paralisa. A fila de demandas não anda nunca. Faz todo sentido. O low-code entra para acelerar isso. O low-code entra como uma ferramenta de entrega rápida de valor. O desenvolvedor ideal para DataPrev hoje sabe ser pragmático. Ele usa a engenharia pesada para o coração do sistema e plataformas ágeis e visuais para resolver de forma super rápida os problemas administrativos do dia a dia. É a habilidade de escolher a ferramenta correta, sabe? E não apenas de ficar aplicando o código indiscriminadamente para qualquer problema. Entendi. É como um cirurgião de ponta que sabe operar com robótica super avançada para cirurgias complexas, mas que também sabe fazer um curativo simples numa emergência sem precisar mobilizar todo o centro cirúrgico. Perfeita analogia. E sabe, pensando nisso, a exigência de múltiplos frameworks de front-end, tipo cobrar React e Angular simultaneamente, reforça exatamente isso. Uma empresa com décadas de história certamente tem sistemas legados enormes rodando lá em versões antigas do Angular e, ao mesmo tempo, novos painéis e dashboards maravilhosos estão sendo erguidos em React. Não dá para ter framework de estimação no governo. Exato. O cara não pode ter aquele negócio de eu só programo em React. A versatilidade, pelo visto, é inegociável. A manutenção do legado tem que ser tão vital quanto inovação, né? E se ele não souber lidar com o legado, o sistema para. E se o sistema para, a Previdência não paga ninguém. Uma pressão absurda. Bom, nós construímos a lógica com Java, desenhamos a interface com React ou Angular e até fizemos formulários rápidos com low-code. Mas tudo isso não funciona num vácuo. Essas aplicações existem para processar o quê? Informações. O bem mais valioso deles. E quando a gente olha para a seção de banco de dados exigida no edital e nos dias de estudo, a exigência vai muito, mas muito além de saber escrever uns comandos SQL básicos. O documento lista bancos de dados relacionais colossais, como Oracle 19c, Microsoft SQL Server 2019, PostgreSQL, e ao mesmo tempo exige bancos NoSQL, como MongoDB. É um espectro bem largo. Largo e profundo. E vai além, eles cobram modelagem multidimensional, conceitos pesados de Business Intelligence, Data Warehouse, Data Lakes e processos de ETL, que é aquela parte de extração, transformação e carga de dados. Ou seja, se alguém se preparou focando apenas em construir telinhas e lógicas de crude simples, de inserir e deletar dadozinho, o sonho acaba aqui, certo? Acaba na hora. Porque a lógica pura, o código mais bonito do mundo, não sustenta a operação se os dados não fluírem corretamente. É essencial compreender a verdadeira natureza da instituição. A DataPrev atua como um dos maiores custodiantes de dados populacionais do mundo inteiro. É dado do país inteiro. A missão ali não é só criar interfaces bonitas, mas garantir a integridade, a disponibilidade e, principalmente hoje em dia, a inteligência que é extraída desse volume astronômico de registros. E isso me sugere uma mudança enorme no próprio papel desse desenvolvedor lá dentro.
Ele deixa de ser apenas a pessoa que empurra a informação para dentro de uma tabela e passa a atuar quase como um engenheiro de dados. Totalmente. Quando o edital cobre ETL e Data Lakes, parece que a preocupação da DataPrev não é mais só armazenar o dado do cidadão em segurança, mas preparar esse dado para que o governo possa analisá-lo de forma estratégica. A sua leitura foi cirúrgica agora. O desenvolvimento hoje, especialmente dentro do governo, é muito focado em extrair valor da informação. Os processos de ETL, por exemplo, eles servem para limpar e organizar dados que, muitas vezes, vêm de sistemas legados de 3, 4 ministérios diferentes. E cada um num formato diferente, imagino. Exato. Um em texto, outro em tabela antiga. O ETL pega tudo isso e coloca em um grande lago de dados, o famoso Data Lake. Quem vai fazer a prova precisa entender que o código que ele escreve servirá de base para análises preditivas, análises que projetam o futuro econômico do país ou que, sei lá, identificam padrões sutis de fraudes previdenciárias. O software operacional não é mais só operacional, ele ganha um propósito profundamente estratégico. E a modelagem multidimensional entra exatamente aí. É como organizar esse mar caótico de dados para que os diretores consigam gerar dashboards e relatórios rápidos e precisos para a tomada de decisão lá em Brasília. Nossa, é uma responsabilidade imensa. E se nós estamos lidando com essa montanha de dados críticos, com linguagens legadas e ferramentas novas interagindo o tempo todo, a forma como tudo isso é construído não pode ser de qualquer jeito, não dá para improvisar. O custo de um erro quando o sistema vai para a produção é alto demais. E aí que o bicho pega na forma de trabalhar. E isso nos leva para um dos blocos mais densos das exigências específicas que a gente viu nos materiais. A esteira de produção e a parte de garantia de qualidade e segurança. É uma esteira bem rigorosa. Bastante. O edital lista aquelas metodologias ágeis clássicas, tipo Scrum, Guia 2020, Kanban, Extreme Programming, até robôs de automação, o RPA. Até aí, nada fora do padrão que qualquer empresa privada pede hoje. Mas, quando a gente chega na parte de métricas, surge o que eu chamo de um verdadeiro choque de realidade governamental. Esse é o calcanhar de Aquiles de muita gente que vem da iniciativa privada. Total. As fontes mostram a cobrança simultânea de duas coisas. Primeiro, estimativas por story points, que é algo típico daquele mundo super ágil do Scrum, e junto com isso, análise de pontos de função. Como é que essas duas coisas coexistem na prática? O setor público está tentando ser ágil de um lado e burocrático do outro ao mesmo tempo. No fim das contas, essa dualidade é o grande paradoxo e a realidade diária de quem trabalha com tecnologia governamental. O que o candidato precisa entender é que essas duas métricas servem a propósitos completamente distintos. Não são concorrentes. Como assim? Olha, no nível da equipe, ali no dia a dia, o desenvolvedor vai trabalhar com sprints ágeis normais, estimando a complexidade e o esforço das tarefas, usando os story points, que é o que a gente conhece bem. É assim que o time organiza o próprio trabalho, a fila do que tem que ser feito e a velocidade de entrega técnica. Tá, isso para quem tá com a mão na massa. Mas a gestão, lá em cima, não vai aceitar pagar contratos de milhões baseados em pontos de esforço relativos de uma equipe ágil, certo? Aí que tá o pulo do gato. É exatamente aí que entra a análise de pontos de função. Organismos de controle pesado, como o TCU, o Tribunal de Contas da União, eles exigem métricas que sejam auditáveis, padronizadas e, o mais importante, independentes da tecnologia ou do suor da equipe. Eles querem medir o tamanho do que foi entregue, independente se foi fácil ou difícil de fazer. Perfeito. Eles medem o tamanho do software funcional entregue, seja para remunerar fornecedores externos, fábricas de software, ou para justificar orçamentos milionários de TI. O profissional de 2026 precisa ser bilíngue nisso. Bilíngue em métricas. Isso. Ele atua na agilidade do desenvolvimento diário, rodando o seu Scrum bonitinho, mas o trabalho final dele precisa ser traduzido em métricas rígidas de governança pública. E dentro desse processo de entrega, não é só sobre medir, é sobre blindar. Tem um foco que eu achei quase obsessivo em segurança no edital. Ele não pede
pede só umas noçõezinhas básicas, não. Ele exige o domínio do ciclo de vida de desenvolvimento seguro e cobra um conhecimento bem aprofundado de ferramentas de análise estática e dinâmica de código, que o pessoal chama de SAST e DAST, e chega a citar especificamente ferramentas de mercado como o SonarQube. É a mudança de postura da segurança, né? Historicamente, a gente sabe que segurança parecia ser um problema só do pessoal da infraestrutura. Exato. O desenvolvedor empregava o código, jogava o pacote para frente e o pessoal de redes que se virasse para configurar o firewall para ninguém invadir. Pois é, mas esse modelo antigo de jogar o problema por cima do muro ruiu, desabou completamente, especialmente diante dos ataques cibernéticos modernos que a gente vê toda semana nos jornais. Todo dia cai um portal do governo, né? Todo dia. O edital agora consagra aquele paradigma do Security by Design. A segurança ela é embutida na arquitetura desde a fase de concepção e desenho, e a obrigatoriedade de entender ferramentas SAST e DAST muda completamente a rotina do candidato aprovado. Como é que funciona essa dupla? A análise estática, que é o SAST, ela funciona tipo um corretor ortográfico super avançado. Como se fosse no Word ali apontando os erros. Exatamente. Só que, enquanto o código está sendo escrito, ele já vai grifando e apontando vulnerabilidades estruturais antes mesmo do programa compilar ou rodar. É preventivo. Já o DAST, a análise dinâmica, ele literalmente ataca a aplicação enquanto ela está em execução, tipo um hacker ético automatizado, para encontrar falhas reais de comportamento no servidor. Então o recado é muito claro. O código simplesmente não é considerado pronto se ferramentas como o SonarQube apontarem uma brechinha que permita, por exemplo, uma injeção de SQL. O deploy é bloqueado na hora. A qualidade passa pela segurança de uma forma totalmente inseparável hoje em dia. E o que é brilhante ao olhar para trás, conectando os pontos que a gente conversou, é o seguinte: aquelas 40 questões gerais lá do começo garantem que a pessoa sabe de cor a teoria da Lei Geral de Proteção de Dados. E essas exigências técnicas de segurança do SAST e DAST garantem que ela consegue transformar a teoria da lei em barreiras físicas no código. É muito bem amarrado. A engenharia desse processo seletivo procura testar a coerência do raciocínio sistêmico do cara. Não há espaço para aquele conhecimento fragmentado de eu só sei programar, não sei a lei. A segurança jurídica e a segurança cibernética convergem para a mesma função diária do desenvolvedor. Certo, então após analisar tantas camadas desse edital gigante, a gente consegue traçar um perfil muito claro de sobrevivência para essa prova. Quem se prepara para o concurso da DataPrev de 2026 precisa incorporar o que o mercado corporativo chama de perfil profissional em formato de T. O famoso T-shaped. Exatamente. A barra horizontal do T, ali no topo, representa um conhecimento bem amplo e sólido em governança, interpretação de legislação de dados, aquela fluência de leitura técnica em inglês e o entendimento das macrotendências da inteligência artificial. Sem essa barra horizontal superestruturada, a pessoa sequer atinge a nota mínima na primeira parte da prova, que vale mais da metade dos pontos. E a barra vertical do T é a capacidade de fazer o mergulho profundo técnico. É a especialização pura e dura. O domínio da complexidade absurda do ecossistema Java, a flexibilidade de transitar entre múltiplos bancos de dados SQL e não SQL, essa transição mental entre a agilidade tática do Scrum e as métricas institucionais do TCU, e, claro, a aplicação prática de testes e segurança contínua. Formar esse perfil, olha, demanda uma disciplina quase que cirúrgica. Para quem está acompanhando essa nossa análise, o recado mais direto que a gente tira das fontes é: não subestimem o módulo de conhecimentos gerais em hipótese alguma. E na parte técnica, busquem entender o porquê de cada tecnologia está sendo cobrada, desde a base de dados mais antiga até o framework front-end mais moderno. O trabalho não é mais apenas sentar e escrever algoritmos, é atuar como guardião de um motor que sustenta a sociedade inteira. Falou tudo. E sabe toda essa profunda reconfiguração do papel do desenvolvedor de software público que a gente discutiu aqui traz uma reflexão crucial sobre o futuro muito próximo dessa profissão. O que você tem em mente? Se a gente observar a inserção mandatória de conhecimentos e modelos generativos de IA lá na parte de atualidades, fica muito evidente que a inteligência artificial não é apenas um tópico solto de estudo.
Ela é, na verdade, a nova infraestrutura sobre a qual todos os sistemas do governo vão operar. Isso muda a forma como o código é feito. Muda completamente. A reflexão que fica para a galera que está ouvindo é: se o movimento em direção ao low-code já indica uma forte tentativa de automatizar tarefas triviais e repetitivas de desenvolvimento, em que momento exatamente a inteligência artificial vai assumir a escrita da sintaxe pesada do código complexo no núcleo? Nossa, é um pensamento que muda todo o paradigma da carreira. Será que essas centenas, milhares de horas que o pessoal gasta decorando configurações específicas de frameworks hoje darão lugar a habilidades que são totalmente diferentes amanhã? É muito provável que sim. Se as ferramentas generativas se tornarem a principal forma de gerar a espinha dorsal de código do setor público já na próxima década, esse desenvolvedor que o edital está procurando agora deixará de ser um construtor braçal de funções. Ele vai passar a atuar muito mais como um auditor estratégico, focando exclusivamente em revisar a lógica de negócios e garantir as premissas de segurança do que foi, no fim das contas, gerado pela própria máquina. E digo mais, esse deslocamento da sintaxe pura para a curadoria lógica já começou nas grandes empresas. E as instituições públicas que conseguirem formar profissionais com essa mentalidade analítica agora, elas com certeza vão sair muito na frente na modernização do Estado. Sensacional! A própria definição de fluência tecnológica está sendo reescrita em tempo real enquanto a gente conversa aqui. E entender essas engrenagens torna todo esse desafio do concurso muito mais fascinante. O estudo precisa ser focado não apenas naquela decoreba para marcar o X no lugar certo, mas na compreensão real dos motivos que levam a administração pública a desenhar sua arquitetura técnica e de pessoal dessa forma. É o famoso entender o porquê antes de decorar o como. Exatamente. Bom, eu agradeço imensamente a quem nos acompanhou até o fim e mais essa análise detalhada e profunda. Continuem investigando os documentos originais, questionando o propósito de cada exigência tecnológica que vocês virem pela frente e, claro, explorando esse vasto horizonte do conhecimento técnico. Bons estudos e até o nosso próximo mergulho.